A paz, Senhor, irmãos, espero que estejam bem. Sejam bem-vindos mais uma vez a um momento de oração e reflexão na Palavra de Deus. Eu me chamo Beatriz Chongo, estou aqui neste canal. Estamos no segundo dia, neste ano 2024, as nossas orações, às terças-feiras, às 13 horas de Moçambique. Agradeço a todos vocês pelos comentários, pelos vossos testemunhos, pelo vosso encorajamento. Eu peço que Deus abençoe a cada um por partilhar esta palavra importante. A palavra de Deus diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, seja onde quer que seja. Então, por favor, partilhem. Coloquem like, por favor, nos vídeos, porque colocando like, o YouTube interpreta o vídeo como se fosse bastante relevante e sugere a mais pessoas. Então, para que mais pessoas possam ter acesso à palavra de Deus, eu peço que coloquem like, que partilhem, que comentem e que orem por mim, orem pelo canal, e eu vou continuar orando por cada um de vocês, vou continuando orando para que Deus possa vos transformar e abençoar a cada um. Então, por favor, fiquem até o final do vídeo, porque sempre deixo algumas reflexões no fim, e também que quando nós ouvimos a palavra de Deus completa, nós somos abençoados. É muito importante assistir a palavra ou ouvir a palavra logo no início e no fim, porque há uma bênção no início da palavra e a bênção sempre no final da palavra. Então, quando interrompemos, quando não vamos até o fim, nós podemos perder a conclusão da bênção que Deus tem para a palavra que quer partilhar conosco naquele dia. Então, amados, antes de mais, como sempre, estamos hoje no Deuteronômio 28:10. Vamos orar e para consagrar este vídeo, esta palavra, e depois vamos meditar na palavra de Deus. Amém? Oremos. Senhor Jesus, nós queremos te louvar e te agradecer pela tua presença nas nossas vidas. Tu és maravilhoso, Senhor. Nós te glorificamos por este dia, por este momento de reflexão na tua palavra, por este momento em que nós nos deleitamos nas tuas promessas em Deuteronômio 28. Quando nós ouvirmos e obedecermos a tua palavra, tu dizes, Pai, que tu irás estar conosco, que tu juras que vais nos consagrar, meu Pai, vais nos dar aquilo que tu prometeste, vais nos dar a terra que nos prometeste aos nossos pais. Então nós queremos te pedir, Pai, que sejas conosco e continues neste propósito de 14 semanas em cada versículo que tu nos providenciaste em Deuteronômio de 1 a 14. Eu te louvo e te agradeço por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Então, eu vou ler a palavra em Deuteronômio 28:10, que diz o seguinte: E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti. E vou recordar, o princípio diz: E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E no 10 diz que: E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti. Então, esta promessa de Deus, mais uma vez, uma promessa de Deus. A palavra de Deus diz que tudo parte da obediência. Tudo parte de buscar o entendimento da palavra, tudo parte de obedecer a palavra do Senhor. Então diz que se nós ouvirmos atentamente a voz do Senhor, a palavra do Senhor, e praticarmos, porque é ouvir e praticar, todos os povos da terra verão que é chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti. Então, quando diz todos os povos da terra, parece um exagero, mas como falamos várias vezes, a palavra de Deus não é fantasia, a palavra de Deus é real. A palavra de Deus quando promete uma coisa não é como um homem, né? Que ele diz que eu não sou como homem como sou filho do homem, como homem para que minta, né? E também diz que não tem as mãos encolhidas para não poder abençoar. Então ele é escravo da sua palavra, coisa que nós seres humanos infelizmente não somos às vezes, mas ele é escravo de uma palavra. Quando ele diz que vai fazer algo, ele não muda de ideias, ele pode passar por cima daquilo que for necessário. Entretanto, ele não muda de ideias. E quando eu digo que Deus passa por cima, ele é o Deus fiel e justo. Então nunca vai cometer uma injustiça. Ele sempre é escravo da sua palavra e ele quando promete, mas nós temos que estar alinhados naquilo aquilo que ele nos chama a fazer. Temos que estar alinhados naquilo que ele diz que nós temos que obedecer. Então quando nós somos fiéis, como ele é um Deus fiel e justo, quando nós somos fiéis à palavra dele, quando nós ouvimos a palavra de Deus e nos comprometemos a praticar aquilo que ele diz, a andar nos seus caminhos, ouvimos atentamente a palavra de Deus e praticamos aquilo que Deus quer que nós pratiquemos,
Ele é fiel e justo para fazer aquilo que ele disse que vai fazer, que ele nos prometeu. Então, quando a palavra de Deus diz prometer, há promessas que Deus nos dá que estão na Bíblia. Há promessas que ele fez ao povo, ao seu povo no Egito, por exemplo, aqui na parte dos 10, quando falamos dos 10 mandamentos, quando falamos também da promessa aqui em Deuteronômio. Então, há promessas que Deus fez que estão escritas na Bíblia. Mas há promessas que Deus vai nos atualizando a cada dia para cada um de nós, porque cada um de nós tem o seu propósito aqui na Terra. Então, há promessas que Deus faz quando nós buscamos a Deus, quando estamos em perfeita comunhão com Deus, quando nós estamos em comunhão com o Espírito Santo, quando nós andamos com o Espírito Santo, quando nós somos fiéis à palavra de Deus, quando nós buscamos ouvir a Deus a cada dia, quando nós buscamos momentos para refletir na palavra de Deus, para orar, para ouvir o que Deus quer de nós, porque nós passamos a maior parte do tempo a pedir. Então, Deus quer que também nós possamos ouvir. Quando nós nos dedicamos a ouvir a palavra de Deus, Ele promete-nos coisas. Promete coisas a cada um de nós de forma individual. Ele promete algo que esteja dentro do nosso propósito, porque tudo que acontece na nossa vida, todas as bênçãos que Deus derrama sobre a nossa vida, estão ligadas ao propósito que Deus tem para cada um de nós. Então, tudo que Deus nos faz para nós, todas as bênçãos, todas as transformações, todos os milagres que Deus opera sobre a vida de cada um de nós, é tudo uma forma de podermos nos alinhar ao nosso propósito. E quando nós não obedecemos a palavra de Deus, quando nós não ouvimos o que Deus diz, ou até podemos ouvir e ignoramos, ou pensamos que é fantasia, que é coisa da nossa cabeça e não cumprimos aquilo que Deus nos manda fazer, nós nos desviamos, ficamos mais distantes daquilo que é o propósito de Deus para a nossa vida. Então, é como se nós estivéssemos a andar em círculos. Nós damos um passo em direção ao propósito, mas, entretanto, no meio desse passo, apesar de estarmos dentro da promessa, daquilo que Deus nos prometeu, nós decidimos andar sem ouvir a Deus. Então, ouvimos, damos o passo inicial, mas dentro desse passo inicial que nós damos, nós começamos a dispersar, a fazer aquilo que nós achamos, que nós pensamos, a fazermos aquilo que nós ouvimos, a fazermos algo, por exemplo, que alguém fez que é parecido com aquilo que nós estamos a fazer e deu certo do jeito dele. Então, nós pensamos, a pessoa ouviu a Deus. A outra pessoa que nós vamos consultar também ouviu a Deus para o propósito dela. Então, nós ouvimos a Deus, damos o primeiro passo para o nosso propósito. Entretanto, no meio desse primeiro passo que nós damos, nós vamos consultar um amigo, vamos consultar um irmão em Cristo, vamos consultar a quem quer que seja, que ouviu a promessa de Deus para ele. Então, nós vamos ouvir, dizer, então a pessoa diz, eu fiz isto, assim, estou a fazer a mesma coisa que tu, né? Mas depois Deus falou comigo, disse para eu fazer assim. Então, em vez de eu voltar para Deus e perguntar se naquilo que eu estou a fazer, que é a mesma coisa que o outro irmão, há alguma mensagem, mais uma instrução para que eu faço exatamente aquilo que o outro está a fazer e que não é o que Deus informou para que eu fizesse. Eu não sei se estão a perceber, irmãos, é muito importante ouvir a voz de Deus. Nós, duas pessoas, por exemplo, podem estar a fazer parte do coral da igreja, vamos assim dizer, do louvor da igreja. Os dois têm esse dom, esse propósito de sermos no coral, fazer parte do coral ou do coro da igreja. Então, nós duas, eu e mais uma irmã, fazemos parte. Entretanto, nesse grupo do coral, né, onde as duas fazemos parte, Deus fala comigo para dizer que eu também devo começar a iniciar a minha carreira de cantora gospel. Então, eu começo a fazer... Então, estou no coral, né? Então, Deus fala comigo a dizer que eu tenho que iniciar a carreira de cantora gospel. Então, o que eu faço? Em vez de fazer exatamente o que Deus diz, ou os passos que Deus me dá para eu poder me tornar uma cantora gospel, eu vou falar com aquela irmã que está no mesmo grupo do coral comigo e digo, olha, mas como é que tu tens feito, né? Tu tens uma voz maravilhosa, etc. Então, tu estás a fazer, tu achas que, o que achas, o que fazes? Será que é melhor cantar a solo ou é melhor nós continuarmos aqui neste grupo, neste coral? Então, a irmã diz, não, a minha direção que eu tenho, eu acho que mais indicada é nós continuamos aqui no coral, porque fazendo a solo fica um pouco mais difícil, etc, etc. Então, eu tenho uma promessa de Deus de que eu posso me tornar uma cantora gospel. Então, não deixo de fazer a obra no coral da igreja, mas eu posso ter uma carreira a solo como cantora gospel. Então, o que eu faço? Em vez de eu consultar a Deus, qual é o passo, qual é a instrução que eu devo seguir,
para iniciar a minha carreira como cantora gospel, assim, sozinha, eu vou consultar a irmã. E a irmã diz que não, é melhor nós estarmos juntas aqui todas, porque senão depois a pessoa se perde quando está sozinha, etc. Já ouvi alguém que se perdeu, não sei o que. Então o que eu faço? Eu continuo no coral e já não inicio a minha carreira como cantora gospel. Então, eu já estou a sair daquilo que Deus prometeu. Porque eu posso ter Deus pode querer de mim como um propósito, como uma cantora gospel, mas, entretanto, eu começo num coral. Então, o primeiro passo que Deus me dá para essa instrução de eu me tornar uma cantora gospel é que eu devo começar no coral para aprender como se canta, etc. E depois, a posterior, o próximo passo será eu me tornar uma cantora gospel single. Mas, entretanto, por causa de eu, em vez de consultar a Deus, eu consulto aquela irmã que está no coral, eu me perco no propósito, eu me perco na promessa, porque Deus prometeu que eu seria uma cantora gospel single. Entretanto, e Deus diz, começa pelo coral. Eu comecei pelo coral, mas no meio daquele propósito, que é o caminho para eu ser cantora gospel, eu deixo de consultar a Deus, tiro a prioridade de consultar a Deus e vou consultar uma irmã que não é Deus. E ela diz, não, me desencoraja, diz que não vale a pena, é complicado. Então, eu já adormeço, eu já saio do propósito de Deus para a minha vida, porque eu decidi consultar ao homem e não consultar a Deus, e eu fico andando em círculos, eu fico com uma vida miserável. E tem uma coisa, irmãos, vejam que a promessa que essa irmã teve, ou que eu tive, vamos, neste caso, quando eu estava a dar esse exemplo, é que quando Deus nos promete algo que tem a ver com o nosso, quer dizer, quando Deus nos fala do nosso propósito, quando nós temos a bênção de entender qual é o nosso propósito, quando nós iniciamos esse processo, né, e por algum tempo desistimos, ou por algum motivo nós achamos que é complicado e não seguimos, toda a nossa vida, imagine, nós estamos a falar de ser cantora gospel, é o propósito de Deus, mas toda a minha vida fica estagnada, vida sentimental, vida financeira, sei lá, tudo, saúde, etc. Tudo se complica porque simplesmente não segui uma instrução de Deus que é me tornar uma cantora gospel. Amém, amados? Deus é fiel e justo, então se Ele é fiel e justo à sua palavra, nós temos que ser fiéis e justos à sua instrução de Deus para a nossa vida, porque disso vai depender o nosso sucesso nesta terra. E quando Deus nos fala, neste exemplo de ser cantora gospel, quando Deus nos fala e nós devemos ser cantoras gospel, quer dizer, quando eu faço parte do coral, o impacto de ser parte do coral pode ser um impacto para aquela igreja, pode ser um impacto para aquela, sei lá, congregação por aí em diante. Entretanto, se eu me torno uma cantora gospel através do propósito de Deus, eu fico uma cantora que pode ser vista em todas as redes sociais, pode ser convidada a cantar em qualquer parte do mundo, etc. Não digo que os corais também são convidados para vários lugares, etc. Mas no coral, é um grupo coral. Então, os membros que fazem parte do coral são várias pessoas e esse coral tem um propósito, sim, mas cada uma das pessoas que fazem parte do coral tem um propósito diferente. Há um em comum, mas há um diferente. Então, se eu, sendo uma cantora gospel, o meu propósito é ser uma cantora gospel, então significa que eu vou evangelizar através da minha vida, vou evangelizar através das letras das músicas, né? Das músicas gospel, vou transformar vidas. Há pessoas que são curadas com músicas gospel, há pessoas que são transformadas com música gospel. Então, se é meu propósito de ser uma cantora single gospel, e eu não cumpro o meu propósito, eu estou a mutilar transformações, eu estou a mutilar curas, porque se eu canto e Deus diz que é meu propósito, há uma forma especial de eu cantar como cantora gospel que vai curar determinadas pessoas. Então, se eu não canto, se eu não cumpro o meu propósito, eu estou como é que é? A matar o milagre de milhares de pessoas que podiam ser transformadas através da minha vida, através das minhas músicas gospel. O propósito de Deus não é para si. O propósito de Deus, aliás, claro que cumprindo com o propósito de Deus, você está
está a transformar a sua própria vida e a vida daqueles que estão à sua volta. Mas quando nós cumprimos, quando Deus nos fala de um propósito para a nossa vida, é um propósito que é para milhares de pessoas. Porque a palavra de Deus diz que ide por todo o mundo e pregar o evangelho. Todo mundo tem que ouvir a palavra de Deus. Todo mundo tem que ser transformado através da palavra de Deus. E todo mundo, neste caso, deve ser transformado através da minha vida como cantora gospel. Então, eu não estou a cumprir, eu estou a fazer com que vidas sejam cortadas, pessoas morram, pessoas fiquem doentes, pessoas etc. Porque eu não estou a cumprir o meu propósito. O impacto de eu não cumprir o propósito de Deus para a minha vida é extraordinário, é enorme. Então, é importante nós cumprirmos os propósitos de Deus. É importante nós cumprirmos a instrução de Deus para a nossa vida. E a palavra de Deus, já concluindo, diz que quando nós cumprimos, as pessoas terão temor de nós. As pessoas vão olhar para nós, vão nos respeitar como um servo de Deus, como alguém que carrega uma missão de Deus para esta terra. O temor não é medo, o temor é reconhecimento de que há um poder que habita dentro de nós. Há um poder que nós fomos mandatados pelo próprio Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, para cumprirmos a nossa missão aqui na nossa terra. Amém, amados irmãos? Então, 3 pontos de reflexão sobre esta palavra. É importante, como sempre, ouvirmos a palavra de Deus e percebermos qual é o nosso propósito nesta terra. É difícil, mas se nós estarmos em constante conexão com Deus, nós vamos ter a oportunidade de ouvir a instrução de Deus sobre a nossa vida. 2, é importante, para além de ouvir, cumprir o propósito na íntegra e não se desviar no meio do caminho sobre aquilo que Deus nos instruiu, e se tivermos dúvidas, consultarmos a Deus. 3, cumprir o seu propósito é transformar milhares de vidas. É ter o temor de Deus na sua vida e impactar milhares de pessoas, várias pessoas que estão à sua volta, na sua casa, na rua, onde quer que você esteja, você estará a representar a Deus. E haverá transformação naquele lugar. Amém? Amados irmãos, esta é a palavra que eu gostaria de deixar hoje. Que Deus abençoe a cada um de nós, que Deus nos ajude para que nós possamos realmente ouvirmos a sua palavra, estarmos em íntegra conexão com Ele. Oremos, amados irmãos. Senhor, eu quero te clamar neste momento. Ajuda-nos a entender o que tu queres de nós. Ajuda-nos a meditarmos na tua palavra. Ajuda-nos a sermos fiéis a ti, porque tu dizes que tu és fiel e justo para nos dar aquilo que tu nos prometeste. Nos ajuda a andar na tua promessa, nos ajuda a entender o nosso propósito nesta terra e nos capacita, Pai. Em nome de Jesus, abençoe a cada um que estiver a ver este vídeo, Pai, e que a sua vida seja transformada. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoa. Coloca o like, comente e partilhe esta oração em nome de Jesus.